Olá pessoal, hoje o nosso podcast Fartura de Negócios está um pouco diferente por dois motivos. Hoje vai ser mais rápido e também porque hoje temos uma convidada muito especial, Fernanda Ock aqui, e também a Vanessa, que trouxe um evento muito bacana que a gente vai contar um pouquinho sobre hoje. Mas inicialmente, Fernanda, para quem ainda não te conhece, quem é você, de forma resumida, que tem muita coisa no seu currículo aí, a gente entende isso, então explica um pouquinho para quem ainda não conhece sua trajetória. Eu sou Fernanda Ock, sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela USP, em criatividade e resiliência. Eu sou pós-graduada em funcionamento de equipes, eu trabalho com neurociência e também hoje eu sou líder do movimento Mulheres de Fé, que é um movimento de mulheres espalhados pelo Brasil e alguns países, somos mais de 5.000 mulheres. Nossa. Então, e é também pelo Mulheres de Fé que eu tô aqui hoje. Eu tenho toda uma atuação profissional na parte de neurociência, liderança, cultura de propósito dentro das empresas, desenvolvimento de equipes e também ministerialmente eu lidero hoje o movimento Mulheres de Fé. Perfeito, muito bacana. Eu vejo que você fala muito sobre identidade, inclusive é o título do seu livro, e a gente percebe aqui, no movimento que a gente vem fazendo em Fartura, que existe muita teoria hoje, muita ferramenta para as pessoas buscarem aí a sua identidade, digamos assim, ou seu propósito de vida, mas é algo complexo, é algo muito, muito difícil. Inclusive, nos treinamentos que a gente faz para liderança, não importa o nível que a pessoa está, quando ela parte para olhar para a identidade dela, ou ela pode estar no topo do que a sociedade hoje fala que é o bom, mas se ela não está de acordo com a identidade, ela está afundada. E o contrário também é verdadeiro, ela pode estar ali onde a sociedade impõe que não é um lugar legal, digamos assim, numa questão financeira não tão boa, uma prosperidade não tão boa, ou coisa pessoal, coisa da imagem da pessoa, mas se ela tá bem com a identidade dela, ela tá maravilhosamente bem. Por quê? Porque ela sabe que ela ainda segue um propósito. Então, seguindo nesse caminho, não importa o nível que a pessoa tá, a gente vê que quando ela olha para a identidade, é onde ela esbarra no sentido assim, opa, agora eu preciso mudar, ou não, agora eu estou satisfeito e tá tudo bem. O seu livro, ele é mais dessa pegada, como que é? Explica um pouquinho o que você trouxe sobre a identidade do seu livro. Tá bom, acho que tem um monte de coisa legal que você trouxe aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso do que você trouxe, e aí eu falo um pouquinho para onde o livro leva a gente nesse aspecto. Eu acho que o que você está falando é sobre sermos condicionais à nossa tarefa. Então, muitas vezes a pessoa diz aquela pessoa tá bem ou não tá bem, de acordo com as coisas que ela realiza. Porque nós estamos numa sociedade da meritocracia, nós somos a sociedade da tarefa. Então, dependendo de quanto você executa, você pode sentir da sua performance, você sente que você é alguém bem-sucedido ou não. Perfeito. E aí o que você está trazendo, que eu acho que é uma coisa super importante, não é exatamente isso que vai dizer de você estar pleno. Então, a sua plenitude não tem exatamente a ver com quanto você realiza, mas quanto você está encontrado dentro de você. Exato. Aí eu tenho uma vírgula, porque eu creio que quando você encontra a sua identidade e você anda à altura dela, você vai realizar muito mais. Então, talvez não nos moldes do mundo, com números no banco, mas com certeza o seu impacto vai ser maior. Eu não acredito que alguém que está plenamente encontrado na sua identidade vai ficar de braço cruzado no sofá. Porque quando ele entende a importância de quem ele é e o que ele carrega, ele vai ter um posicionamento diferente de propósito e de impacto. Então, a ideia central, inclusive, do livro é que não existe propósito sem identidade. Você não vai poder fazer algo que você nem sabe que você porta. Você não vai poder usar algo a seu favor que você não sabe que carrega. E não existe uma realização da sua identidade se você não se livrar das suas feridas. Então existem feridas que se tornam sabotadores da nossa identidade.
Inclusive, nós podemos ser grandes fazedores, inclusive líderes que às vezes ficam aprisionados na execução e no reconhecimento, porque no fundo estão esvaziados de quem são. É uma ferida de que eu preciso executar, é a ferida às vezes do perfeccionismo, que é uma das feridas que eu trago no livro, né? Quando você é muito perfeccionista com aquilo que você tenta fazer, é uma ferida que você carrega, porque você cria uma dívida. Primeiro, uma dívida com você mesmo. Então, nunca tá bom. Porque você colocou uma perfeição que não existe. Então, você faz e nunca chega lá. Eu tenho até uma palestra que fala a diferença de você cruzar a linha de chegada e alcançar a vitória. Porque a linha de chegada é posta pelos outros. A vitória é o que faz sentido pra você, né? Então, essa vivência do perfeccionismo que faz você ter uma dívida com você mesmo e também com o outro. Porque aquela pessoa que deve pra ele também começa a cobrar do outro. Então o outro nunca é suficiente e ela se sente insuficiente pro outro, porque ela assume essa dívida de que ela tinha que se performar e ser a mãe perfeita e tinha que ser o profissional perfeito e ser... Então todas as nossas vivências nesse lugar de perfeição. Então sim, muito da liderança pode não ser uma liberdade de identidade, mas uma escravidão de uma ferida. Por isso eu não me sinto realizado, né? Então não tem a ver exatamente com o que eu faço, mas o que me move para fazer. E acredito que depois que você solta isso, ou seja, você se encontra, né? Quando eu digo soltar, é quando você aceita e aí tudo bem. Acredito que o movimento, ele passa a ser até mais natural, sem tanta energia gasta, porque daí você está de acordo com a sua identidade, com o seu propósito. Eu vejo isso porque hoje eu não me canso mais na rotina. E quem hoje me vê e me acompanha... talvez a pessoa não aguenta uma semana ali na loucura que é o dia a dia, mas eu tô bem, porque tá tudo certo, eu tô bem comigo mesmo, com a minha identidade. Então acredito que essa parte também do movimento em si, ele passa a fluir muito melhor. Então na minha concepção hoje, pela importância que eu já percebi na identidade, eu acredito que é muito melhor numa situação onde você acha que está perdido, se você acha que você já está perdido. Então, se você acha que está perdido, para um pouquinho, olha para dentro, mesmo que dure ali um mês sabático, digamos assim, não sem trabalhar, mas sempre com essa preocupação em olhar para dentro, e depois sim a caminhada vai ser muito mais fluida, muito mais fácil, né? Acredito eu. Como que é para você nessa situação do movimento? Que acredito também nessa rotina sua, é uma loucura e tudo mais. Cansa ou flui dessa maneira também? Eu penso que você canaliza melhor a energia, né? Porque nós falamos que... Imagina que tem uma torneira que tá saindo água, né? Que é a sua energia. A neurociência vai falar que nós temos uma carga, inclusive, de energia. Se você... Agora imagina que dessa torneira tá saindo muita água, mas tem uma mangueira cheia de furos. Então, quando eu tenho essa mangueira cheia de furos, vai drenando a água e lá no final sai só um pouquinho. Então, você realiza muito pouco perto do potencial que você teria. Aí, eu vou fazer até uma pergunta para você que está assistindo. De 0 a 10, quanto você realiza do seu potencial? Do potencial que você carrega? De 0 a 10. E muito, talvez, do que você sente que você carrega, você não realiza. Por quê? Porque nós estamos drenando energia. E o que drena a nossa energia? São sabotadores. E o que são sabotadores? Sabotadores são feridas não curadas. Feridas não curadas se tornam sabotadores e vão drenando a nossa energia. Então, quando você entende mais da sua identidade, você vai fazendo um percurso também de curar feridas, de não precisar ficar preso nessa ferida de quem eu tenho que ser, nas exigências do que o outro acha que eu deveria fazer, naquilo, você consegue dizer alguns nãos importantes, você entende mais sobre a sua missão, né? E aí você canaliza muito mais a sua energia para aquilo que você deve fazer. Agora, sobre a minha vivência, né, pessoal, Fernanda, na minha rotina, eu penso que o que me move de uma forma muito grande é o meu propósito. E quando eu penso, né, hoje mesmo eu tava vindo pra cá e conversando com o motorista, né, e ele falando dos lugares até onde eu já fui pra palestrar, né, e eu tava falando pra ele que a gente passou por várias cidades, eu falei, já vim aqui, e ele tava falando, a gente tava falando, eu já fui pro Paraná, já fui pra Minas, já fui pro Rio, já fui pro Nordeste, né, já fui pra Londres, então eu falando dos diversos lugares, né, e pensando muito dentro de mim, do quanto que o que me move tem a ver com aquilo, com a clareza do que eu carrego.
não é exatamente então mais sobre mim, mas sobre o que eu vim fazer aqui. Eu falo que isso é algo que eu tenho desde a minha infância. Eu achava que eu ia morrer criança e eu tinha isso na minha cabeça, assim, que... E se eu morresse e Deus me perguntasse, Fernanda, o que você veio fazer aqui? Eu sempre tinha na minha cabeça, assim, que a última coisa que eu queria fazer era chegar lá e falar, Deus, era pra fazer? Então, desde muito nova, antes dos meus 10 anos de idade, eu já pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca achei que eu vim aqui pra dar tchauzinho. Então, é muito mais um compromisso com aquilo que a gente carrega. Perfeito. E aí eu trago algo, né, da nossa identidade que não está exatamente em nós. E que talvez aqui difira um pouco, eu não sei qual a vertente que você segue, né? Mas o que eu trago nesse livro é que quando você busca a sua identidade ou algo em você mesmo, isso se torna incipiente. Porque é como se um celular tentasse achar um motivo dentro dele mesmo. E não em quem o fez. Entendi. Né? Então, neste livro, e aí eu falo a psicologia, né? Eu sou psicóloga, sou neurocientista. A psicologia, ela ajuda a gente a diagnosticar as coisas, mas quem traz a convicção é Deus. Então, quando eu posso olhar e falar, puxa, não tem exatamente a ver comigo, mas tem a ver com aquele que me fez. Não tem a ver com o que os outros acham de mim, mas com aquele que me construiu. E aí, a principal forma, né, que eu quero trazer dentro desse livro é: entenda que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, se você é filho do rei, isso não é qualquer coisa. Imagina que você recebeu aí uma correspondência falando que você faz parte da família real. Ia mudar a tua vida ou não? Com certeza. Entende? Né? Mas porque se a gente crê nisso, que a gente faz parte da família real, cara, se você é filho do rei dos reis, como que você continua no mesmo lugar? Então, é por isso que esse livro ele vai falar, você precisa entender quem você é, assumir, começar a andar à altura disso. Eu tenho um trecho do livro que eu falo assim, filho do rei não anda de cabeça baixa, anda. Acredito que não. Filho do rei não vai ficar preocupado com escassez, fica. Cara, o pai dele é o rei. Filho do rei não vai ficar esperando as coisas acontecerem. Ele assume governo. Sim. Filho do rei não vai ficar com a perna pro ar. Filho do rei se parece com o pai e faz as coisas do reino. E aí a pergunta que eu trago, né? É quanto nós estamos cuidando das coisas do nosso pai. Quanto a tua vida ela faz parte da construção do reino. Então, eu trago um pouquinho sobre isso também no livro. Show! Como que faz para ter acesso a esse livro? Fala aí pro pessoal. Nós teremos esses eventos, como estamos tendo aqui, que vai vir pessoal da região toda. Eu estou muito feliz, né, Van, por esse convite. Então, no próprio evento, a gente tem a disponibilidade de você adquirir os livros, mas você também consegue acessar pela Editora Vida, pelas livrarias. Podem ir para as livrarias, né? Está aí nas maiores livrarias já. Na própria Editora Vida você consegue acessar. No meu Instagram você consegue o link também, né? Meu Instagram, @fer_aoki. Você também consegue acessar o link para compra do livro. Show de bola. E você veio para um evento, né? Inclusive, foi a Vanessa Camargo aí que trouxe. Vou até passar o meu microfone para ela falar um pouquinho por que ela trouxe esse evento. E depois você também explica um pouquinho mais sobre o que vai acontecer em Fartura. Combinado. Beleza? Vai lá. Eu participo do movimento do Mulheres de Fé já há 5 anos, né? Que foi quando ele nasceu. E esse movimento, ele me chama muita atenção. E identidade é um dos pilares do movimento do Mulher de Fé. E que é intimidade com Deus, identidade e propósito. E o livro, ele nasceu também na formação que a gente faz mensal nos municípios, nos nossos cafés. Então a gente conhece quando a Fer nos coloca sobre a nossa verdadeira identidade como filhas de Deus. E eu achei que a gente podia dar esse pontapé inicial, que ela já havia comentado com a gente no spa, né? Que ela ia fazer esse tour identidade. E a gente tomou a frente, não somente eu, né? Eu tô com um grupo todo aí, com as meninas que estamos trabalhando juntas.
E lutamos para estar trazendo esse evento aqui de primeira mão para nossa região, que está sendo o primeiro lançamento nas cidades, né, Fer? Então nós estamos muito felizes e nós gostaríamos, como nós conhecemos essa formação sobre identidade que foi escrito pela Fernanda, que tem muito do livro, nós queríamos que isso transbordasse também através de nós. Então por isso nós trouxemos esse evento hoje. E estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje, Fer. Eu que agradeço. A Van é líder aqui do Mulheres de Fé, né? Esse movimento. E eu sou muito grata pela sua vida, Van. É uma honra andar com você. E foi assim mesmo. A Van é do transbordo. Fazia tempo que ela estava pedindo para eu vir para cá. A hora que eu falei que eu ia fazer o Tour Identidade, ela foi a primeira que ligou, marcou e falava. E a gente correndo, porque a gente acabou de fazer um spa dentro da Fundação Casa, né? Legal. Então, a antiga FEBEM, a gente acabou de fazer um spa lá dentro, com o tema identidade. Então, a gente estava na maior correria, foi sábado agora, então a gente estava na maior correria preparando também? isso. Não participei Não? desse. Nossa, deve ser Só incrível. no externo, né? Ela foi no. Mas ela tava no time externo. A gente tinha um número reduzido que podia entrar. Então a gente fez 2 times, um time acredito que externo seja e um bem time burocrático interno. lá, né? Mas legal. foi muito, muito legal. Que legal. Até pra isso, né? Então nós fomos até lá pra levar esse resgate de identidade pra essas meninas. E a Vanessa estava um pouco receosa ali de falar. Olha Você viu? só. Ah, Eu tive deu até um que falar pra show ela. aqui, ó. Coloca aqui pra baixo que, nossa vida, a voz tá... Mas, então é porque tá dando certo, legal que tá na caminhada boa e tá fazendo bem, estar, né, junto com vocês, Mulheres de Fé. Então explica como vai ser esse evento, como que funciona o evento em si, para quem não tá tendo a oportunidade de participar desse aqui em Fartura. Você sempre está aqui ou na região, acredito que não, mas se tiver, acredito que há alguma oportunidade de ir até você, ou ir até esse evento da pessoa, se não conseguir ir hoje, para ela não deixar de ir numa próxima. Como que funciona? Como que vai ser? Acredito que vai ser uns spoilers e tudo mais, o que puder passar. Tá bom. O Tour Identidade, a ideia é que eu vá para 12 cidades, né? 13 com Fartura. Fartura é a primeira, 13. Eu vou escolher uma, a minha equipe escolhe uma por mês, né? Para que eu vá para cidades, para conversar um pouquinho sobre esse tema em profundidade, apresentando, porque ele não é um livro de leitura, apenas teórica, ele é um livro de exercício, como a Van falou, ele deriva de uma formação que eu fiz para todo o movimento no ano de 2024. Né? Então eu escrevi uma formação sobre identidade e dali surge esse livro Identidade, que depois a Editora Vida a gente reescreveu, né? Com mais capítulos, com algumas histórias a mais, e aí então este é um evento onde eu vou falar para as pessoas, fazer uma conversa reflexiva de insights, aonde nós vamos olhar passando pelo percurso que o livro faz, né? De quem nós somos, as nossas feridas, quais são os nossos sabotadores. Então é quase como um treinamento ali num talk, onde as pessoas vão podendo também se ver, vivenciar a partir inclusive de histórias bíblicas, aprendendo com as histórias bíblicas como são as jornadas de identidade e qual é a diferença de quando a gente assume o nosso lugar e o que a gente faz a partir disso, né? O impacto do nosso propósito quando a gente compreende tudo aquilo que a gente carrega. Então esse é um evento, o Tour Identidade, ele vai percorrer aí o Brasil, né? Para que eu também possa chegar mais perto, né? Eu tenho essa vontade. Eu falo que o Rubem Alves, ele diz que a beleza da carta é quando juntam 2 mãos distantes no mesmo papel. Eu falo que a beleza do livro é quando juntam as mãos, as minhas, a de Jesus e a da pessoa, e quando eu posso estar lá olhando no olho de cada uma dessas pessoas, né? Eu tava agora na Fundação Casa e eu disse isso para as meninas. Eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui, mas Deus me abençoou de um jeito tão incrível que eu vou poder conversar com você todos os dias, né? E aí eu dei um livro para cada uma, para que a gente pudesse continuar a conversa. Então eu acho que é sobre isso. É sobre a gente continuar uma conversa, e eu sou a facilitadora nessa conversa de você com você mesma, onde você vai olhar mais para dentro e não vai enxergar só você, vai enxergar o Pai. É sobre isso. Perfeito. Ficou curioso? Quer saber mais sobre a carreira dela, todo esse movimento que ela vem fazendo? Ela já vai falar aqui novamente todas as redes sociais e como, novamente, como conseguir o livro. E
Se você puder ir num desses eventos, você já sabe então que vai ser incrível. Muito obrigado, Fernanda, de verdade mesmo. Obrigado, Vanessa. Foi muito legal esse papo. Então, considerações finais, fala aí como que a pessoa segue no Instagram e também todo o contato que você tem e o acesso ao livro novamente. Joia. Então eu tenho o site www.fernandaaoki, AOKI, K de quilo, tá? AOKI, fernandaaoki.com.br, esse é meu site. Lá é um portal com tudo que eu faço, as palestras, as mentorias. O acesso ao livro tem também pelo www.fernandaaoki.com.br. O Instagram é @fer_aoki. Nós temos também o Instagram @Somos Mulheres de Fé, que é só do Mulheres de Fé, onde eu faço lives todas as quartas-feiras às 7h41 da manhã. E o Tour Identidade, você pode escrever, né, no direct, ou também tem ali um formulário que você pode se inscrever para que você possa ser escolhido para levar esse tour, né, onde nós vamos falar de psicologia, neurociência e fé, olhando para a nossa identidade. Então é sobre isso. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, Van. Obrigada. Valeu. Prazer. Prazer foi todo Prazer nosso. tá aqui. Uma honra ter você aqui na nossa cidade. Gente, esse foi um episódio especial aí do Fartura de Negócios. Fique ligado, siga a Fernanda, siga a gente também para ficar ligadinho em todos esses assuntos muito importantes para nossa vida e para a sua também. Valeu!